Olá, turminha, dando sequência a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos abordar sobre as origens da filosofia. Bom, o surgimento da filosofia, ele vai se dar na Grécia Antiga, a partir aí dessa contestação, certo? Dessa dúvida em cima dos mitos. Mas o que é um mito? Relembrando um pouco. Mito, gente, é a forma mais remota de crença. Lembrando que na Grécia Antiga, nesse período, a gente não tinha essas comprovações científicas, certo? E o que era utilizado para fazer essas explicações de todos os acontecimentos era simplesmente em cima do dogmatismo, certo? A religião que acabava influenciando. Por exemplo, a questão aí de estar chovendo, né? Era atribuído a uma discussão que Zeus estava tendo com a deusa Hera e ela ficava triste. Então, a explicação de chover na terra era devido, certo? Essa discussão aí de um casal. Mas, o que é que a gente vai observar em cima dessa consciência mítica? Como falei, é essa explicação. Era a única alternativa que eles tinham de explicar sobre tudo o que estava acontecendo, sobre todos os fenômenos, certo? Sobre as catástrofes, sobre as doenças, a má colheita, período próspero, enfim, todo tipo de explicação se dava através aí dessa consciência mítica, acima do mito. Lembrando aqui que na mitologia grega, né, existem vários deuses e eu acho que vocês sabem, assim, várias histórias da mitologia grega e aqui eu trouxe alguns dos exemplos, né? Tem Zeus, que é considerado o deus dos deuses, tem Hera, sua esposa, a qual agora há pouco eu falei que estava chorando, né, quando tinha uma discussão aí com Zeus. Tem Quiares, que é considerado o deus do submundo, né, Poseidon, deus dos mares, Artemis, a deusa da caça, Apolo, o deus da festa, das bebedeiras. E tem outro que eu quero chamar, outra deusa, né? Outro deus que eu quero chamar aqui a atenção de vocês é com relação ao paralelo que é feito com a filosofia, certo? Que no caso é a deusa Atena, que é considerada aí a deusa da justiça, certo? Da sabedoria. Então, se é da sabedoria, desse conhecer, nada mais justo do que atribuir à filosofia, né? Então, observando aqui, certo? Que a deusa Atena, ela tinha aqui um animal, uma ave, no caso aqui é uma coruja, certo? Que a gente vai conhecer também como a coruja de Minerva. E por que ela gostava? Atena gostava dessa ave, da coruja em específico. A gente vai observar que a coruja em si, ela tem uma visão quase de 360 graus, turma, certo? Então, representa a filosofia, né? Consegue ter aquela visão bem mais ampla, sem falar da visão aguçada que ela tem durante a noite, que consegue enxergar muito mais, certo? Do que os outros animais, né? Então, tá aí o paralelo que condiz com a filosofia, né? A coruja de Minerva e também a deusa Atena, certo? Então, se você sempre observar aí a imagem da deusa Atena, ela vai estar aí com a coruja do lado dela, ok? Representando a sabedoria, a filosofia em si. Bom, na vida dos gregos, na Grécia Antiga, o que é que acabava acontecendo? A forma de se transmitir o conhecimento era nas ágoras, nas praças públicas, não era turma. E esse conhecimento dentro da mitologia, certo? A gente vai chamar de epopeias. Então, essas epopeias eram narradas para todos que passavam aí nas ágoras e era transmitida dessa maneira de geração em geração. Por exemplo, aqui a gente vai ter dois personagens que vão acabar se destacando no período aqui da Grécia Antiga, que vai ser Homero e Hesíodo, certo? Com relação ao Homero, a gente vai ter duas grandes obras, que é a Ilíada e a Odisseia, né? Onde uma vai narrar o rapto de Helena, certo? Pelos troianos, e a gente vai observar a interferência dos deuses, fazendo com que ela fosse, digamos assim, reencontrada novamente, e os gregos acabassem vencendo os troianos. E na outra obra, a gente vai encontrar aí as aventuras de Ulisses, né? Aventuras aí no mar adentro, que
foi narrado que Ulisses acabou vencendo aí vários monstros marinhos, que acabou passando por um canto, certo? O canto das sereias, que dizia que qualquer mortal que ouvisse o canto da sereia acabava perdendo a vida. Então, ele pediu para os outros tripulantes da embarcação amarrá-lo ao mastro do navio. Então, se tornou aí o único humano que conseguiu ouvir o canto das sereias sem morrer, sem perder a vida. Então, existem essas duas obras com relação aí a Homero, certo? Já Hesíodo, ele falava sobre a explicação, certo? Explicação do surgimento do universo e tudo. Hesíodo, ele dizia que no início surgiu um caos, mas esse caos não era voltado para a questão assim de turbulência. Era como se fosse o ponto neutro, certo? O início de tudo. Que ele vai dizer que vai começar aí com o sol, com a lua, com as águas, com as florestas. Nesse primeiro momento vai surgir também os deuses, e a partir do surgimento dos deuses é que ele vai criar os seres humanos, os animais, certo? E o restante aí para compor todo o universo. Então, a gente vai encontrar esses dois representantes da Grécia Antiga, que mostra aqui a questão dessa crença, certo? Da mitologia em si, de como as pessoas acreditavam, certo? A sua forma de explicação em cima da mitologia, ok? Então, e hoje eu pergunto a vocês, será que existe um mito nos dias atuais? Será que nós acreditamos em alguma forma de crença? É claro que sim, né? Porém, o que acaba acontecendo? Hoje em dia a gente já tem outras nomenclaturas, a gente consegue não, a gente chama de outros nomes. Mas se a gente for fazer um paralelo, o que é o mito? É a forma mais remota de crença. Hoje a gente ainda continua crendo, não é isso? Então, isso quer dizer que o mito existe e sim. Por exemplo, vai existir em cima de quais figuras? De artistas, quando você atribui aí uma beleza, um charme, uma inteligência superior, certo? Você atribui aí, digamos assim, uns poderes, é como se esse artista estivesse em outro plano. A questão aí de políticos, como a gente sabe aqui até hoje no nosso território, né, no nosso país, a grande parte da população está atribuindo aí a um determinado político essa figura, certo? Essa representação de um mito que vai, digamos assim, acabar com a corrupção, que vai trazer melhorias para a grande massa da sociedade, uma crença, certo? Uma crença. Com relação aos esportistas, você vai considerar determinado jogador de futebol como o melhor jogador do mundo devido aos seus dribles, devido à sua atuação em campo, certo? Essa crença, essa fé que você tem. E também a questão de digamos assim, culturas, certo? Crenças que a gente tem dentro do nosso dia a dia, como a passagem de ano, certo? Onde vai dizer se você utilizar uma roupa de coloração amarela, você terá grandes chances de receber, ganhar dinheiro durante o ano. Então, tudo isso, se a gente observar, é uma crença, certo? Um tipo de crença que está relacionado ao mito, é um tipo de mito. Porém, como eu falei, a gente chama de outro nome hoje em dia, nos dias atuais, né? Mas, o que é que eu quero falar para vocês? Onde quer que a filosofia surja, ela se opõe ao mito. Não para destruí-lo, certo? Mas ela vai tentar fazer com que você utilize essa sua racionalidade. Por exemplo, quer dizer que se eu não usar uma roupa de coloração amarela no final do ano, eu não vou conseguir dinheiro? Eu não tenho como arranjar um emprego ou continuar trabalhando? Simplesmente será essa coloração amarela que vai me garantir um sustento? Certo? A filosofia vai fazer com que você tenha esse questionamento. Por que que determinado jogador de futebol é considerado o melhor do mundo, sendo que tem outro também que consegue fazer grandes feitos, que já fez grandes feitos? Por quê? Só é determinada coisa, só é determinado personagem. Então a filosofia ela não vai chegar e vai dizer assim, ei, pare de acreditar, pare de ter fé. Não, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer que você utilize esse pensamento, certo? Através aí de uma racionalidade.
ela não vai se opor, ela vai fazer com que você tenha outra visão em cima dessas crenças, certo, turma? Espero que vocês tenham entendido, compreendido o nosso conteúdo e até a próxima semana.